Olá, alunos do Instituto Municipal Luiz Viana Neto. Aqui é o professor Matheus Barbosa, professor de vocês do 9º ano. Estamos aqui para continuar a terceira aula, né? Essa aula, ela é uma aula de revisão, né? De lembranças, de puxar da memória as coisas que nós trabalhamos, né? Durante o 8º ano, que é a temática de hoje, né? Que é sobre geografia regional da África. Ou seja, nós vamos relembrar sobre questões, né, do continente africano. Então, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que todo esse material ele está no site, né? Lembrando a vocês como é que acessam o site, né? Vocês vão colocar lá o link, né? sites.google.com/view/9º ano Geografia 2022. Lá vai ter as atividades, né? Quando vocês colocarem esse link, vai abrir esse site aqui, né? Lá vai ter as atividades, vocês vão colocar tema 2, e aí vai ter todo o material, né? O material de leitura que vocês vão poder estar lendo, né? Todo o material aí para vocês poderem ler, entender melhor sobre o assunto, e a atividade, né? Lembrando que tem que preencher o questionário, colocar qual é a sua turma, responder próxima, e a partir daí vai abrir as questões para vocês estarem respondendo. Lembrando que só deve responder o questionário depois que você fizer a leitura, né? Se você não fizer a leitura do texto, nem assistir o vídeo, ficará difícil realizar a atividade. Lembrando que para aqueles que acessam geralmente do celular, né, como eu estou no computador aqui, vocês vão perceber que no celular, aqui nesse canto em cima esquerdo, vai aparecer 3 tracinhos, né? A partir desses 3 tracinhos que vocês clicam, vão aparecer todas essas barras, e aí vocês clicam em atividade, tema 2, vai aparecer lá e vai abrir para vocês, tá bom? Então é isso, né? Lembrando a vocês como é que acessa essa atividade, e a partir daí a gente já pode, né, trabalhar o nosso assunto. Então, como a gente vai trabalhar sobre a geografia do continente africano, é importante eu lembrar vocês, né, que o continente africano, nós temos 54 países, né, que são soberanos. Tem um país que reivindica a sua independência, mas ele não é reconhecido pelos outros países, né? Então nós temos aqui o conjunto de países no continente africano, né? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Etiópia, Somália, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Madagascar, África do Sul e por aí vai, né? Nigéria. Então, o continente africano, né? É importante falar que o continente africano tem esses 54 países, faz fronteira, né? Ele tem ligações com o continente asiático, aqui principalmente pelo Oriente Médio, né? Onde o Egito é vizinho, né, dos países da Arábia Saudita, aqui da Síria, do Iraque. Ao norte tem o Mar Mediterrâneo, que faz ligação com a Europa, logo aqui em cima, né? Podemos ver Portugal, Espanha e Itália, né? Então temos o Mar Mediterrâneo aqui no meio entre o continente africano e o continente europeu. E a oeste, ou do lado esquerdo, né, nós temos o continente americano, né? Aqui nós temos no meio, entre o continente africano e o continente americano, o Oceano Atlântico, né, que faz esse limite aí entre os dois continentes. Então, feita essa apresentação do continente africano, eu mostro para vocês aqui um mapa político, né, mostrando os diversos países do continente africano, né? Vocês podem ver aqui os limites de cada país. Lembrando que o continente africano ele é muito rico, né, em questões históricas, em questões culturais, né? Existem teorias que falam que o continente africano é o berço da humanidade, né, que os primeiros seres, né, eles evoluíram, surgiram no continente africano e foram migrando em relação aos outros continentes, né? Foi no continente africano que foram encontrados os fósseis mais antigos de seres humanos, né? Então, por isso que se desenvolvem teorias, né, de migrações da população históricas, justamente por conta
desses achados arqueológicos, desses achados antigos, né? Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos a bandeira, né, dos países do continente africano, para exemplificar, né, para vocês observarem que são diversos países, como eu já tinha falado anteriormente. Como vocês podem ver, o continente africano ele é cortado pela linha do Equador, né, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. A linha do Equador corta o continente africano praticamente dividindo ele ao meio em duas partes, né? E ao norte nós temos aqui em cima, próximo, né, da Mauritânia, da Argélia, do Mali, da Líbia, do Egito, o Trópico de Câncer. E mais ao sul, cortando lá próximo da Namíbia, da Botsuana e da África do Sul, e um pedaço de Moçambique e Madagascar, o Trópico de Capricórnio, né? É importante que a gente saiba essas linhas, né? É importante que a gente entenda essas linhas, porque elas são essenciais para a gente entender como é que funciona o clima, né? E como é que funcionam os aspectos da natureza, né? O clima, a vegetação, tudo isso é importante a gente saber. Como vocês podem ver aqui agora, estou colocando aqui nessa imagem justamente as zonas climáticas da Terra, né? Vocês veem esse assunto lá no 6º ano, e aí os professores, né, no 6º ano, eles geralmente falam o seguinte, olha, a Terra, ela tem um formato redondo, né? Um formato que a gente chama de geóide. Esse geóide, né, ele é iluminado pelo Sol. Vocês sabem que o Sol é nossa fonte de luz e de calor, né? Uma das fontes de calor, né? A Terra também ela tem uma fonte interna de calor, como vocês sabem. Então, o que é que acontece? O Sol, como uma fonte de luz e de calor, ele vai aquecer e vai iluminar a Terra. Só que esse aquecimento e essa iluminação da Terra, ela não é igual em todos os lugares. Como vocês sabem, tem lugares que são mais iluminados e mais quentes, e tem lugares que são menos iluminados e menos quentes, né? E aí a gente define isso de zonas climáticas da Terra. E aí a gente divide essas zonas climáticas em 3 partes, né? Quais são elas? Primeiro, nós temos aqui, vamos relembrar as linhas, né? As linhas, temos a linha do Equador, como vocês podem ver aqui no centro do mapa, né? A linha do Equador que divide em hemisfério norte e hemisfério sul. No hemisfério norte, nós temos outras 2 linhas, né? Temos o Trópico de Câncer e nós temos o Círculo Polar Ártico. Já no hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, vejam que na linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio, todos os lugares que estão situados entre os trópicos é chamado de zona intertropical, né? Que está entre os trópicos. Isso significa que essas áreas são as áreas mais aquecidas, mais quentes do planeta, né? Se vocês forem observar, essas áreas elas são as áreas que mais faz calor, que mais tem as temperaturas mais altas registradas. As áreas, né, que ficam no círculo polar, tanto antártico como ártico, como vocês podem ver aqui em branco. São áreas que são muito frias, né? E são áreas que geralmente conservam gelo durante o ano todo, né? Então são áreas que são muito frias, que têm temperaturas muito geladas, né? Que é totalmente ao contrário da zona intertropical, né? Então vejam que é um ambiente natural de pinguins, né? De animais que sobrevivem, que convivem mais com o frio. Então, já mostrei os 2 extremos, né? A zona intertropical, que é uma zona mais quente, e a zona polar, que são as zonas, né, do polo, que são menos aquecidas, que são menos iluminadas, que elas são muito mais frias. E aí sobrou uma, né, que é a zona temperada. É importante lembrar para vocês que a zona temperada fica entre os círculos polares e os trópicos, né?
Essas áreas, ora elas recebem bastante iluminação e calor, ora elas ficam mais frias. Vocês precisam lembrar das estações do ano, né? O que é que acontece? Na primavera, o Sol vai estar iluminando e aquecendo mais as áreas do Equador. Quando for verão no hemisfério norte, o Sol ele vai estar iluminando cada vez mais, com muito mais intensidade, a área do Trópico de Câncer. Então, isso significa que vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, as áreas que são temperadas no hemisfério sul, elas vão ficar mais frias, porque o Sol ele está iluminando mais no Trópico de Câncer, e aí vai ser o verão, né, no meio do ano, no hemisfério norte. Depois de 3 meses, novamente, né, quando mudar a estação, chegar o outono, vai ser, o Sol vai iluminar novamente na linha do Equador, e aí vai ser outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Depois, o Sol, 3 meses depois, né, quando chegar em dezembro, o Sol vai estar iluminando muito bem e aquecendo muito bem a parte do Trópico de Capricórnio, e aí vai ser o nosso verão, né, o verão que é no hemisfério sul, e aí vai ter mais calor, né, vejam que cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, batem picos, né, às vezes de 40 graus, justamente no verão, justamente porque o Sol, né, ele aquece mais nessa época do ano. E aí, quando for verão aqui no hemisfério sul, lembrem-se que vai ser inverno no hemisfério norte, né? E aí, lembrando para vocês essa questão das estações do ano, né, que o Sol ele ilumina diferentes partes do planeta de forma diferente, né, ao longo do ano, e mostrando para vocês também que essas zonas climáticas elas são diferentes, né? Então, a parte aqui da zona intertropical é a zona que mais aquece durante o ano, e as zonas polares são as zonas mais frias da Terra. Aí a gente volta para a questão. Sim, professor, o que é que o senhor quer dizer com isso tudo? Eu quero dizer e quero lembrar vocês que o clima, né? O clima, o nosso clima, ele tem alguns elementos, né? O que é que o clima tem? O que é que o clima ele tem, né? E do que ele depende para ser influenciado, né? O clima ele tem, por exemplo, todo clima ele tem radiação do Sol, né? Porque ele depende da radiação do Sol. Temperatura, todo clima tem temperatura. Não existe clima sem temperatura. Para definir o clima, a gente precisa saber a temperatura, né? A umidade do ar, né? O quanto de umidade tem no nosso ar, né? Quanto de água evaporado, e aí a gente mede toda essa umidade. A questão da pressão atmosférica e dos ventos. Todo clima tem isso. Só que esses elementos, né? A temperatura, a umidade, a pressão e os ventos, eles mudam a depender de alguns fatores, né? Então, por exemplo, se eu volto aqui e mostro para vocês, eu estou dizendo para vocês que a temperatura ela fica mais quente ou mais fria a depender da zona climática que ela esteja, ou seja, a depender da influência da latitude, né? Que eu estou falando aqui de latitude. Quanto mais para norte ou mais para sul eu vou, maior é a latitude. A latitude 0 é a linha do Equador. Só para lembrar isso a vocês, e aí então, por exemplo, quem está na linha do Equador fica mais quente, as temperaturas são mais quentes. Quem está mais próximo aos polos, as temperaturas são mais frias. Então vejam que, a depender da latitude, a temperatura ela vai ser mais quente ou mais fria, né? E aí isso também influencia na umidade do ar, no quanto de água você encontra no ar, né? Quanto mais frio ou quanto mais quente também, isso influencia totalmente, né? O quanto a gente encontra de água no ar. Vapor, né? No caso de água, né? No ar. A questão da altitude. Lembrem-se que o Sol ele sempre aquece de baixo para cima. Então, quanto maior as altitudes, né? Quanto maior o relevo, mais frio
Fica. Lembrem-se que os topos de montanhas, né, montanhas, né, 6.000 metros, são muito gelados, né? Tem neve, às vezes acumula neve, a depender da estação do ano. Então lembrem-se sempre disso. O Sol, ele aquece de baixo, aquece a Terra por baixo, de baixo para cima, né? Lembrem-se da questão do efeito estufa, como as coisas funcionam, tá? Então, tem outros fatores também que alteram, pode alterar, né, a questão da temperatura, de ficar mais frio ou mais quente, de ficar mais úmido ou menos úmido, que é justamente também a questão da proximidade com o mar, ou se está muito afastado do mar, né, que a gente chama de maritimidade e continentalidade. Ou seja, se a gente está mais próximo do mar, o mar ele é aquecido, né, essa água do mar, em parte, ela evapora, formam as nuvens e aí começa a ter mais chuvas, né? Ao contrário, se está longe do mar, não tem muita água disponível para evaporar, essa água não se forma vapor, não se formam muitas nuvens, então não tem muita umidade do ar, né? Então vejam que a maritimidade e a continentalidade também ela influencia na questão da formação de vapor, na formação de nuvens, né? Formação de chuva, ela contribui ou não para o aumento da umidade do ar. Então vejam que estar próximo ao mar ou não estar próximo ao mar também determina, também, né, influencia nos elementos climáticos. A própria vegetação também, né, ela ajuda a alterar, né, ela influencia diretamente também nesses componentes, nesses elementos do clima, porque quanto maior a vegetação, se a gente tem uma vegetação, por exemplo, da floresta amazônica, né, ela transpira muito, né, ela tira a água do solo e essa água do solo, com o sol, né, aquecendo essa vegetação, ela vai evapotranspirando também, ela vai para o ar. E aí o que acontece? Formam mais nuvens, né? E aí a gente tem o caso típico da floresta amazônica lá em Manaus, que chove praticamente todo dia, justamente pelo efeito da floresta, né? Então, as florestas elas ajudam a ter mais umidade do ar e isso influencia no clima, né? O clima vai ser mais chuvoso ou menos chuvoso também por conta também da influência da vegetação, tá? As correntes marinhas, elas também influenciam, né, na temperatura e na umidade do ar, porque tem correntes quentes e correntes frias. A gente vai ver isso mais para frente, né? Mas é importante que vocês se atentem principalmente a essas zonas climáticas, né? Essas zonas climáticas, elas estão divididas em três, lembrando, né, fazendo um resumo aqui, que é a zona intertropical são as áreas mais quentes, as zonas temperadas, elas são meio termo, né? Ora ela fica quente, ora ela fica fria, e as zonas polares, elas são sempre frias e muito frias, né? É importante lembrar isso a vocês. Então, sabendo dessas questões, né, de como um clima é definido, lembrem-se que o clima, aí apresentando a vocês o clima no continente africano, vocês podem ver aqui, ó, nesse mapa, né, nós temos nós temos o título aqui, né, falando África, climas, e nós temos a legenda. Cada cor aqui apresenta um determinado clima. Se a gente for ver aqui, ó, equatorial, nesse vermelho, né, nesse tom mais amarronzado. Então, essa área da linha do Equador é um clima equatorial. Um clima equatorial significa dizer que é um clima mais quente, né? Já que está passando ali pela linha do Equador, como vocês sabem ali, como vocês já viram, como vocês já viram anteriormente, né? Que as zonas climáticas onde passa a linha do Equador são as áreas mais quentes. Então vejam que o clima equatorial ele é bastante quente, mas ao mesmo tempo também ele é muito úmido. E aí a gente vai ver aqui no mapa de vegetação que as áreas que correspondem ao clima equatorial, a gente vai ver que é uma floresta tropical e equatorial. No final eu vou trazer um resuminho para vocês com relação a isso. Né? Por que isso, professor? Porque o senhor está falando da vegetação junto com o clima? Porque o clima ele influencia diretamente na organização dos seres vivos na Terra. Né? Então, tanto a vegetação como os animais,
eles dependem muito do clima, né? Por exemplo, uma planta tropical que precisa de muita água, ela jamais sobreviverá no deserto, né? Por quê? Porque a característica dela é a necessidade de muita água, ela tem folhas, né? Essas folhas elas precisam ser alimentadas pela água, pelos nutrientes no solo. E se esse ambiente não tem se esse ambiente ela não supre essa necessidade dessa planta, ela vai morrer. Então, obviamente, áreas equatoriais, elas são propícias para florestas equatoriais, né? E aí são árvores de grande porte, árvores que têm várias folhas, que dão vários frutos. Por quê? Porque aquele ambiente ele é propício, aquele ambiente ele é favorável, ele tem bastante água e dá para aquele tipo de vegetação se desenvolver, né? E aí nós temos outros tipos de clima, né? Nós temos o clima tropical, nós temos também algumas áreas de deserto, né? Como vocês podem ver aqui nesse tom mais amarelado, né? Nós temos um maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, né? Nós temos também outros desertos, como o deserto do Kalahari, o deserto da Namíbia, também ao sul do continente africano. Nós vamos falar um pouco sobre as formações do deserto mais para frente, mas é importante que vocês vejam um pouco sobre o clima, né? Então tem o clima equatorial, o clima tropical aqui em um tom mais clarinho, né? Um tom salmão, um clima desértico na cor amarelo. Nós temos um clima semiárido, né? Não chega a ser desértico, mas o semiárido ele tá no intermédio para o quase desértico, né? Ele tem pouca água, chove pouco, mas chove muito mais, chove mais do que no desértico, né? No desértico é escassez de água, é pouca água ao longo do ano todo, né? Já os climas equatoriais e os climas tropicais chovem muito mais, né? Se a gente for fazer uma comparação, São Francisco do Conde, por exemplo, está numa área de clima tropical, né? Aqui, como vocês sabem, chove bastante ao longo do ano, né? Principalmente agora, nesses meses de abril, maio e junho. Então, fazendo uma comparação aqui com a vegetação, vocês vão ver, ó, olhem as áreas desérticas, por exemplo, né? Nós temos aqui a parte do deserto do Saara, vocês vão ver que a vegetação ela é desértica, né? As áreas tropicais, elas principalmente vão ser ocupadas pelas savanas, né? Vocês já ouviram falar das savanas, assistem muito na TV, né? A savana africana ela é muito televisionada, a gente fica assistindo aqueles safaris, né? Eu vou mostrar as fotos aqui já já. Tem a floresta equatorial também. Então, para fazer um resumo básico aqui para vocês, né? Nós temos os climas. Só tem esses climas, professor? Não, mas esses são os mais importantes para vocês entenderem, né? Nós temos o clima equatorial, que tem a floresta equatorial, e aí ressalto a floresta equatorial do Congo, né? No continente africano. Ô, professor, essa imagem parece da floresta amazônica. Exatamente, né? São os mesmos tipos de floresta. Se vocês forem olhar, se vocês compararem, a Amazônia também é uma área de clima equatorial, né? A linha do Equador também corta o estado do Amazonas, do Pará, né? E aí são as áreas onde se tem clima equatorial que favorece o crescimento da floresta equatorial amazônica. Assim como a floresta equatorial do Congo, no continente africano também, né? Nós temos climas tropicais, né, no continente africano, assim como nós temos também no Brasil. E aí dá o favorecimento de florestas tropicais, mas principalmente de savanas, né, como vocês podem ver aqui na imagem. Uma comparação básica, né, da savana no Brasil é como se fosse o cerrado brasileiro, né? Vocês observam que tem uma semelhança, não é igual, mas tem uma semelhança nas características da vegetação de cerrado brasileiro. E os climas desérticos, né, que aí vocês veem a grande quantidade de areia, né, as vegetações são arbustivas, né, pequenas, bem secas, justamente pela questão da falta de água, né, da ausência de água no deserto. Tá? E aí quase não tem vegetação nenhuma e são poucos animais, né, e esses animais eles
eles têm um tipo específico de viver, né? Justamente para se adaptar a esse clima desértico. Aqui eu trouxe como exemplo alguns climogramas, né? Os climogramas, eles são gráficos que mostram ao mesmo tempo temperatura e pluviosidade. O que é que significa pluviosidade, professor? Precipitação. Justamente chuva, né? Então, o gráfico que ao mesmo tempo ele mostra temperatura e chuva, né? Então, vejam aqui o seguinte. Tem áreas aqui de dois climas diferentes, né? Primeiro é a cidade de Yaoundé, no Camarão, né? No Camarões, que é a capital do Camarões. O Camarões. A gente vai perceber aqui, ó, vejam o seguinte. Como é que eu interpreto um climograma? Né? O climograma ele vai mostrar a temperatura e a chuva durante o ano. Né? Então vejam aqui, ó, que a temperatura é a linha, eu observo a temperatura a partir da linha e veja que aqui do lado de cá tem o índice mostrando as temperaturas. Né? Esse índice aqui mostra de 0 a 35. Então ele está me mostrando que nos Camarões, no mês de janeiro, fez aproximadamente 25 graus. Em fevereiro também se manteve essa temperatura. Março, abril, aí caiu um pouco em maio, né, para 22, 23, caiu um pouco em junho, porque começa o inverno no hemisfério sul, né? E aí em julho tem 22, aí vem para 21 aqui mais ou menos, e aí depois ele começa a subir de novo, chegando a quase 25 lá em dezembro, né? Então o que a gente pode perceber da temperatura aqui nos Camarões é que essa temperatura ela não variou muito durante o ano, ela fica ali sempre próxima de 25 graus. Mas o que é que a gente pode dizer com relação às chuvas? As chuvas, são com relação aos gráficos, e aí são com relação às barras, né? A gente vai interpretar as barras. E aí as barras, a gente olha do lado de cá, os números no lado esquerdo. Então vejam aqui que vai de 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Né, milímetros de chuva. Em janeiro choveu aproximadamente 25 milímetros. Né? Então, se a gente for ver aqui quais foram os meses mais chuvosos, né? Outubro foi o mês mais chuvoso com 300 milímetros de chuva. Né? O segundo depois foi setembro, né? 250 milímetros de chuva. Setembro, outubro, novembro, setembro é o começo da primavera no hemisfério sul. Então vejam aqui que nos Camarões tem uma primavera muito chuvosa, né? É importante só fazer uma correção que os Camarões, na verdade, eles estão no hemisfério norte, mas estão bem próximos, né, da linha do Equador. Então, na verdade, aqui é um outono bem chuvoso, né? Mas um outro climograma que eu queria também trazer a vocês aqui é o da cidade de Cairo, né, que praticamente fica próximo ao deserto do Saara, e vocês vão ver aqui que olha a diferença, né, da temperatura. O Egito já está no hemisfério norte, né? Então vejam que as temperaturas maiores elas estão no meio do ano, no mês de junho, julho e agosto, né, que é o verão no hemisfério norte. Então vejam aqui que as temperaturas elas chegam a 30 graus, né, e aí elas vão caindo até 15, 12 graus, né, no inverno, que é em dezembro, janeiro e fevereiro. Vejam que com relação às chuvas, né, chove muito pouco, chove 5 milímetros, um pouco mais de 5 milímetros em janeiro, né, tem chuvas aí de outubro a maio. Só que essas chuvas são muito pequenas, né? Quando a gente compara principalmente com os Camarões aqui. Tem um mês no Camarão choveu 300 milímetros de chuva. E aqui o máximo que acontece é 5 a 10 milímetros de chuva por mês. E não é todos os meses que chove, né? Nos meses de verão é praticamente seco, né? Sem chuva. Então imagine aí 1, 2, 3, 4 meses sem uma gota de chuva. Né? Então, isso é característica dos ambientes desérticos. E aí eu trouxe um outro gráfico aqui para mostrar para vocês também
sobre a variação da temperatura nos desertos, né? Então, quando dá o verão no deserto do Saara, por exemplo, né, tem temperaturas que batem 35, 36, 37 graus, né, chegando a sensação de 50 graus às vezes, né? Essas temperaturas elas batem muito alta, e quando chega a noite e quando chega no inverno também, né, essas temperaturas elas vão caindo, né? E aí tem aqui as temperaturas máximas, que é essa linha de vermelho, e as temperaturas mínimas, né? Por que isso, professor? Porque tem também uma variação dentro do dia. De manhã fica muito quente, né, durante o sol vai embora, né, entra o período da noite, a noite fica mais fria, né, porque no deserto a areia ela esquenta rápido e ela também vai passando por um processo de esfriamento rápido quando não tem sol. Então, às vezes, bate 35 graus num dia e de manhã ou de noite, né, quando vai esfriando, ficando 27 graus, 20 graus. E aí no inverno isso pode chegar, né, 22 graus quando for mais quente e 13 graus quando for mais frio, né? Então é importante lembrar isso a vocês também. Por último, eu queria tratar com vocês, né, a questão do surgimento dos desertos, né? Explicar a vocês o porquê os desertos eles surgem. Mas para entender isso precisa-se de duas coisas. Primeiro, entender sobre a circulação da atmosfera, né? A circulação do ar no nosso planeta. É importante lembrar vocês que a nossa atmosfera ela circula, né, o ar quente. Então lembrem-se vocês que a Terra ela aquece mais nas zonas intertropicais, né, que é essas zonas próximo à linha do Equador. Então vejam que o ar ele é mais aquecido nas zonas intertropicais. Aí o que é que acontece com esse ar? Ele é aquecido, o ar quente ele é menos denso, ele acaba fazendo o quê? Subindo. E aí aqui ó, vocês vão ver na célula de Hartley que esse ar quente ele sobe, ele vai para as camadas um pouco mais altas da atmosfera, só que a parte mais, o ar que está lá na parte mais alta da atmosfera, esse ar frio, o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado. Então o que é que acontece? Esse ar frio que está lá em cima, né, ele vai começar a descer. Então vejam que forma uma circulação, né, um momento de circulação que é o seguinte: o ar quente ele vai subindo, a gente chama isso de processo, na física, de processo de convecção. Então o que é que acontece? Esse ar quente ele sobe e o ar frio ele vai descer. E aí justamente gera essa troca, né? O ar quente vai subindo e o ar frio vai descendo. O que é que acontece? Que o ar quente ele sobe na linha do Equador e o ar frio ele vai descer aproximadamente próximo do trópico de Capricórnio, nos graus de 30 graus de latitude, tanto norte como sul. E aí o que é que acontece? Justamente o ar frio, o ar quente, ele leva a umidade, ele tem mais umidade. Mas o ar quente ele tem mais umidade, mas o ar frio, ele geralmente é um ar frio e seco, ele não tem umidade. Então o que é que acontece? Quando esse ar frio ele desce, ele vai descer justamente aqui, ó, próximo a essa área aqui que eu estou mostrando, do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. Então é um ar que vai descer frio e seco, né? Então esse ar frio e seco descendo vai favorecer a formação de áreas secas. Porque se o ar está seco, não tem umidade, não tem chuva, né? E aí, para completar, além do ar ser seco, tem uma ajuda também das correntes marítimas, que onde tem deserto, geralmente tem dois fatores. Um é justamente essa zona, né, de circulação de ar seco descendente, né, ar seco que desce. E a segunda questão é justamente sobre as correntes marítimas frias, né? Lembrem-se que vocês viram no sexto ano que as correntes marítimas frias,
elas têm, como a água é mais fria, ela tem maior dificuldade de evaporar. Então essas águas, elas vão ser evaporadas, né? Elas vão ser aquecidas pelo sol, mas elas vão evaporar muito menos, né? E aí vai ter menos umidade no ar, então vai ter menos chuva, então vai proporcionar também o quê? Áreas secas, né? E áreas secas a gente chama de desertos. Aí vamos comparar aqui com a costa do Brasil. A costa do Brasil, ó, vocês estão vendo aqui, ó, setas vermelhas. Essas setas vermelhas significam justamente correntes quentes, né? As correntes quentes, elas favorecem a formação de chuva. Por quê? As águas, elas ficam mais quentes, elas têm uma facilidade maior de evaporar, vai formar mais nuvem, essas nuvens, né, vão ser empurradas pelo vento e vai formar chuvas. Né? Então vejam que a costa do Brasil é diferente da costa da África. Né? A costa do Brasil ela tem uma corrente quente. E é justamente por aquela questão, ó, das zonas que eu falei para vocês, né? Das zonas climáticas. Né? Essas correntes elas se dividem justamente também por as zonas climáticas, né? As correntes frias lá das zonas polares, elas vão subindo, né, para as áreas quentes. Elas são aquecidas nas áreas quentes e aí as correntes quentes elas vão em direção ao encontro das áreas frias, né? E aí gera justamente essa troca, né, de calor e de energia. Então vejam que para resumir, né, que as correntes frias, elas não conseguem formar muita umidade, e aí não conseguem formar muita chuva, e aí gera áreas desérticas. É por isso que se formam, né, os desertos no mundo. Né? Tem o deserto do Saara, tem o deserto do Kalahari, tem o deserto da Namíbia, no continente africano. Então é importante que vocês saibam sobre isso. Né? Então, é importante fazer essa revisão aqui com vocês para que vocês lembrem essas coisas, né? Lembro a vocês que se eu falei muito rápido, se você não entendeu alguma coisa, né? Veja o vídeo pausadamente, vocês podem pausar, vocês podem voltar, né? Vocês podem assistir em outro momento, vocês podem ir devagarinho, fazer e pausar, assistir, pausar. Então, vocês têm a possibilidade de ver várias vezes esse vídeo. Né? Vocês também têm o acesso ao WhatsApp, vocês têm acesso ao Messenger, vocês podem estar entrando em contato comigo para retirar as dúvidas, tá? Então, usem esse momento, né? Tentem aprender o máximo que vocês puderem e qualquer dúvida vocês vão procurar o professor, né? Para retirar as dúvidas e aí eu vou estar respondendo a todas as mensagens, tá bom? No mais, agradeço a vocês, né? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem e eu vou estar a toda disposição para atender vocês. No mais é isso, né? A gente termina aqui a nossa revisão do continente africano, lembrando que a gente já viu esse assunto no ano passado. Mas é isso aí, desejo um bom trabalho para vocês e um bom estudo. Até a próxima.